Olá, aqui fala professor Paulo Freitas e hoje faremos nossa aula via gravação da matéria de Direito Econômico. Então, primeiramente, sejam bem-vindos, né? O aluno, a aluna, você que estuda comigo aqui toda semana, às segundas ou às sextas-feiras, né? Vocês estão aí acompanhando a evolução do que vem a ser a economia, o sistema político, as escolas pensadoras aí do direito econômico, né? E hoje essa sessão ela é gravada para tratar da história do pensamento econômico. Então, para o acadêmico aí que de repente possa ter faltado esta aula, né, da sexta-feira, e para a turma da segunda-feira que ainda não viu esta aula, eu vou lançar aqui hoje este vídeo e na sequência nós iremos tratar das programações das próximas encontros, tá ok? Então, para sexta-feira já estou programando aqui, inclusive, um ao vivo, no qual eu também farei uma gravação e posteriormente uma postagem, mas para você, acadêmico, fica aí o convite para que siga lá nas redes sociais e participe desse momento ao vivo, que os seus comentários, suas contribuições serão de muita importância para que a gente possa estar construindo aí o nosso entendimento acerca deste tema tão importante e relevante para a nossa vivência, nosso cotidiano e para a nossa formação profissional. Então vamos lá, sem maiores delongas, vamos começar aqui com a situação da realidade, situação problema, na qual nós iremos avançar e debater, né, da temática de direito econômico. Então nós temos o seguinte, que logo no início, quando começamos a matéria, a proposta inicial era que nós estivéssemos imaginando-nos num evento no qual uma mesa redonda seria criada para debater vários temas relacionados à economia política, né? E nessa mesa de debates, algumas situações, alguns questionamentos foram surgindo, e dentre eles falava-se justamente sobre as possíveis soluções para a crise econômica que assolou o Brasil em meados de 2010. E aí, baseado nesta análise, começou então algumas propostas e algumas alternativas a serem esclarecidas sobre esse tema, né? Dentre elas, de acordo com as escolas keynesianas e neoliberais, quais são os possíveis recursos a serem adotados pelo governo do Brasil? Ou seja, analisar uma situação de crise e, à luz daquilo que temos nos pensamentos econômicos, nos pensamentos relacionados às escolas econômicas, né? O que seria viável como solução para um momento de crise. E pensando no que nós estamos passando nos dias atuais, né? Até inclusive uma das motivações para essa gravação é sim um momento de crise no qual a gente precisa estar refletindo, né? Momento de crise esse em razão aí do coronavírus, né? Dessa pandemia que nós estamos tomando as medidas de precaução. Ainda bem que nós temos plataforma, né? Ainda bem que nós temos a internet para poder nos aproximar e proporcionar que o aprendizado não cesse, não pare, né? Sem maiores delongas, vamos lá então. Precisaremos, para solucionar essa questão, compreender a história do pensamento econômico, identificar as principais características do keynesianismo e do neoliberalismo e também reconhecer as estratégias adotadas por estas correntes para lidar com crises econômicas. Então, temos aqui o roteiro do nosso encontro, desta web aula, né, para tratar deste assunto de solução de crises, né? Dando continuidade, a história do pensamento econômico, ele passa ali por diversas etapas, né? Etapas históricas nas quais entraremos na Antiguidade e Idade Média, passando pelo mercantilismo, fisiocratas, escola clássica, marginalismo, keynesianismo e finalizando com o estudo do neoliberalismo, como forma de entender as possibilidades que nós temos aí à disposição para pensar numa solução em casos de crise. Passaremos então à história do pensamento econômico. Na Antiguidade e Idade Média, olha só, vamos voltar lá nos primórdios. Aluno de direito tem que amar história, né? Afinal de contas, a história ela faz parte da construção de tudo aquilo que nós temos hoje como usos, costumes, princípios e com certeza a base da formação legislativa. Bom, partindo da Idade
antiga, nós temos aqui a fase onde Platão, né, foi um dos precursores e falava muito desse assunto que, de maneira um pouco tímida, né, trazia para nós que era o período no qual a economia estava ali sendo debatida, mas ainda não como uma ciência em separado. Ela estava ligada à filosofia, né? A sociedade grega naquela época não tinha uma visão democrática tão ampla, tão desenvolvida, tão abrangente como nós temos nos dias de hoje. Ela estava ainda debatendo numa fase um pouco embrionária, vamos assim dizer. Por quê? Porque democracia nos conceitos de hoje não casa com escravidão. Escravidão não seria algo aceito quando se fala em democracia, mas naquela época estava começando ainda os debates, né? E o Platão trouxe então importantes referências à chamada especialização do trabalho e da produção, começando aqui os primeiros conceitos acerca da economia. Continuando a nossa análise, temos aí essa figurinha emblemática, né? Aristóteles, que foi responsável pelos principais estudos ligados à economia. Ele analisou desde formas de composição do Estado, como democracia, monarquia, aristocracia, tecendo críticas inclusive ao seu mestre Platão, né? Então, nesse sentido, ele traçou um modelo de sociedade no qual foi baseado na propriedade privada, mas com a possibilidade de uso comum, de acordo com as finalidades definidas pelo legislador. A crítica aristotélica ela reprovava ainda os monopólios e a usura, ou seja, os juros como remuneração pelo capital. Se nós pararmos para pensar, desde a antiguidade já se vislumbrava monopólio como algo contrário, né, àquilo que nós entendemos ser produtivo, aquilo que nós entendemos ser benéfico para uma sociedade. Então ali já começou-se a reprovar esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. E ainda assim algo questionável, né? No que diz respeito à utilização dos juros como remuneração de capital, naquela época não era algo bem quisto, né? Não tinha ali uma percepção muito favorável sobre essa possibilidade. Continuando, então, esse modelo, ele até era coerente, mas coerente para quem? Para aquela época, para aquele momento, para aquela civilização. Porque veja bem, o grande objetivo do homem era a busca pela felicidade, ou seja, eles estavam se realizando, entendendo o seu propósito de vida enquanto constituição de família e no convívio com os cidadãos. Olha que coisa bacana, quem não gosta de estar hoje com a família reunida, quem não gosta de passar momentos agradáveis com seus amigos, né? E naquela época primava-se por isso, e veja que coisa interessante. O comércio e o crescimento econômico eram vistos como questões negativas. Pô, pera lá, cara, como assim? Né? Pensar no comércio como algo negativo, pensar no crescimento econômico como algo negativo? Veja, o foco era a felicidade. A acumulação de riqueza, o trabalho necessariamente ali não era algo que eles tinham como prioridade, né? Mas por que será, né? Por que será que isso era tão adequado? Olha só, o trabalho ele era realizado ou deveria ser realizado pelos escravos, porque eles eram tidos como nascidos inferiores e ainda evitando-se poluição das almas dos senhores. Meu amigo, se isso fosse uma premissa nos dias de hoje, até eu entenderia o comportamento de alguns conhecidos nossos, né? Que não trabalha porque imagina, se eu trabalhar vai poluir minha alma, né? Mas brincadeira à parte, isso aqui contextualizando na história, você percebe que realmente fazia um sentido, né? Afinal de contas, eles não tinham a necessidade de estar ali trabalhando necessariamente, né? Tinha os escravos que faziam isso por eles. Bom, avançando um pouquinho aqui na questão da antiguidade, não temos como pular, né, as contribuições que foram obtidas através de Roma, né? Apesar de hoje aqui nós estarmos com a Itália no centro, né, das discussões aqui dessa pandemia, né? Mas teve a contribuição histórica. Vamos lá. Em Roma, né, a economia continuava ligada à política e almejava a expansão dos domínios do império, remodelando assim as fronteiras do comércio e buscando o aumento das riquezas, já que os povos conquistados, veja bem, deveriam produzir de acordo com a demanda de Roma. Meu amigo, veja, eu teria que produzir... Opa, avançando aqui não, seu Paulo, calma aí. Eu deveria produzir bens com base, né,
na necessidade. Pô, aí fica fácil também, né? Vamos pensar igual nossos amigos gregos lá que tinham os escravos para trabalhar. Aqui as colônias estariam produzindo com base na necessidade. Óbvio que aqui a expansão se tornava então algo primordial. Afinal de contas, se não fosse assim, a geração de riquezas não aconteceria em Roma, né? Bom, dando continuidade na Idade Média, avançando um pouquinho aqui na história, temos que iniciou-se com a queda do Império Romano no século V, e esse foi um período no qual a sociedade agrícola era dividida em classes, ou seja, tínhamos ali os nobres, os servos, né, que viviam em territórios pulverizados. Pulverizados como assim, né? O que estava falando aqui necessariamente sobre esse aspecto? Que aqui nesse contexto haviam sim algumas divisões, nas quais alguns detentores de terras, né, faziam aqui as concessões. E concessões de que maneira? Os servos trabalhavam nas terras dos seus senhores, que cediam parte de tal território para a produção de gêneros para a subsistência e, em troca, recebiam proteção militar no caso de ataques de outros feudos. Opa! Então aqui, já saindo um pouquinho da história do escravagismo, né? A pessoa, em tese, teria um pouco mais de liberdade, mas ainda assim não tinha aquela liberdade tão esperada, né? Buscava-se aqui então a produção em parceria entre o senhor nobre, né, e os servos. Dando continuidade ainda na Idade Média, temos a influência da igreja. Olha só, a igreja fazendo aqui o papel de intervenção na economia. Temos como figura a destacar Tomás de Aquino, né? Esse frei aqui que foi o precursor do pensamento econômico, né? Através da teologia católica, trazendo para nós aqui o que? A teoria do justo preço, onde o comprador deveria ser capaz de adquirir os produtos, enquanto o vendedor seria capaz de obter um excedente. Opa, temos lucro, né? Para que sua família vivesse de maneira decente. Olha só, a igreja contribuindo aqui no que diz respeito à economia. Mas um instante, vamos pensar aqui um pouco mais nesse justo preço. O que o justo preço trouxe-nos, né? A mais aqui para complementar esta situação. Temos o quê? Que os salários deveriam ser justos, assim como o lucro obtido nas negociações. E tem um detalhe, olha só essa parte final. Não deveriam permitir que as partes enriquecessem. Meu amigo, enriquecessem. Como é que eu vou discutir economia? Como é que eu vou discutir crescimento econômico se eu estou vedando enriquecimento, tá? Mas veja, nós estamos falando do momento da Idade Média, né? Naquele momento, a busca era única e exclusivamente pelo quê? Por uma vida digna. Opa, então temos aqui, né, necessariamente algumas premissas, né, do que viria a ser essa intervenção. E para dar sequência nessa web aula, nesse nosso encontro, né, eu trouxe aqui um vídeo que fala um pouquinho sobre escassez. E dentro da discussão da escassez, traça-se também alguns aspectos sobre a fixação do preço, uma teoria ali sobre como seria a formação do preço. Então aí eu peço a licença de todos, né? Eu aproveito esse momento para tomar uma água e eu vou colocar na sequência aqui um videozinho rápido, né? Falando sobre o tema escassez, que vai contribuir aqui para esse entendimento da formação do preço.
Bom, fica aí a contribuição, né? A gente precisa estar realmente buscando de outras fontes também para poder nos posicionarmos e entender aí fenômenos como a economia. E nesse quesito, né, eu entendi ser bem interessante essa perspectiva aí para discussão. Dando continuidade, vamos passar agora ainda sobre mais uma fase, né, da discussão da economia, entrando agora no mercantilismo, né? Mercantilismo que trouxe aqui com as reformas protestantes a ideia de lucro, que foi ganhando força na Europa, né? Os judeus praticavam empréstimo a juros, ganhando força no sistema financeiro que começava a se formar. E isso deu grande impulso à atividade econômica, iniciando ali o período do mercantilismo, marcado pela Revolução Comercial e pela formação dos Estados Nacionais Europeus entre os séculos 16 e 18. Óbvio, né, que nós estávamos num contexto onde a doutrina cristã não estava sendo aí, de repente, tão exclusivamente utilizada, né? Então, por conta disso, no caso aí da prática do empréstimo a juros, foi algo possível de ser realizado, então, naquele momento histórico. E tendo dito isto, né, nessa época o Estado passou a ser visto como um agente fundamental no crescimento, proporcionando bem-estar aos cidadãos. E sobre o comércio, você deve ter em mente que os estados nacionais sempre almejavam uma balança comercial favorável para aumentar o estoque de ouro e prata nos cofres reais. E além disso, buscou-se ainda a gradativa substituição da agricultura pelo comércio e pela atividade manufatureira, que permitia um maior acúmulo de capital. Bom, tendo dito isso, né, a gente dá sequência aqui na gravação dessa web aula, passando aqui uma comparação entre as relações econômicas, né? E já já eu retorno às ligações, viu? Vamos lá. Pela comparação das relações econômicas, temos aqui na Antiguidade, Grécia trazendo aí a propriedade privada de uso comum e Roma falando sobre a expansão das fronteiras pelas guerras, ou seja, ali naquela fase, né, a economia estava pautada e centrada nesses aspectos. O que temos na sequência? A Idade Média, onde trazia ali a sociedade agrícola em territórios pulverizados, pensando aqui no formato, né, do feudalismo. E ainda a influência da Igreja Católica, onde a sua teologia pregava a justiça e moderação nas condutas humanas, inclusive no que diz respeito ao acesso ao lucro, né? E fechando aqui essa primeira parte, temos o mercantilismo, onde o protecionismo estatal, tinha ali o Estado como motor da economia, né? Onde primava e buscava-se ali uma formação de balança comercial favorável para a exploração das colinas, ou seja, temos ali um momento onde precisava sim o Estado intervir para que o comércio começasse sim a ser formado, né, a ser instituído ali essa relação de crescimento econômico. Bom, até chegar ainda nas últimas escolas, né, conforme proposto no início aqui do nosso encontro, vamos ainda passar pelas próximas 3 escolas, né? E chamo aqui agora os fisiocratas. Opa, temos uma galera diferente aqui agora para tratar, né? Pensando aqui, gente, olha só, né? Século XVIII, grupo composto por economistas franceses. O que nós tínhamos aqui? Eles começaram a criar um contraponto, né? Uma situação ali de oposição à fase anterior. Eles traziam ali as primeiras ideias ligadas ao liberalismo econômico, ou seja, traziam ali uma ideia de menor intervenção estatal. Colocava-se então em xeque, né, em contraposição ali, o que os mercantilistas diziam até pouco tempo. E para os fisiocratas, apenas a agricultura poderia gerar o crescimento econômico, devendo o Estado se manter distante da produção e circulação de bens, apenas garantindo o quê? Propriedade privada e liberdade. Vamos pensar um pouquinho nisso? Temos aí, né, 2 pontos bem interessantes aqui a serem observados. Mas quem que é o exponencial aqui pensador da época, né? Temos aí o Sr. Pierre Samuel. Ele foi um importante representante dos fisiocratas e ele apoiou, né, a Revolução Francesa e por conta disso também, né, tendo posteriormente ele sido ali exilado nos Estados Unidos, né? Geralmente as pessoas com ideias muito diferenciadas nem sempre são aceitos quando mexe na ferida, né, ou cutuca ali a classe dominante, né, que estaria ali sendo responsável pela condução e o formato, né, da economia em tela.
Bom, dando continuidade ainda nessa época, adentraremos agora na escola clássica. Bom, a escola da economia clássica ela é considerada por muitos como a primeira escola moderna, cujo início foi marcado pela publicação da obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith, né, que nós já até falamos sobre ele na aula anterior, né, quando discutimos ali discussões sobre a economia política, né? E ele defendia o quê? Defendia o esforço de cada um, gerava o bem-estar social. Olha que coisa bonita, né? Cada um fazendo a sua parte, sendo a economia regulada por uma mão invisível, ou seja, havia um movimento natural de autorregulação, independentemente da intervenção do governo. Aqui nós estamos começando a enxergar algumas práticas que nos dias de hoje até são perpetradas, né? A gente vê aí muitas propostas, né? Muitas falas e construções nesse sentido. Esse autor, né, ele trabalhou alguns conceitos, como por exemplo, a divisão e especialização do trabalho como motor de eficiência e abertura de mercados, né? Que dependiam aqui da acumulação de capital como forma de estimular o empreendedorismo empresarial e industrial, ou seja, a manutenção também da propriedade privada como uma forma de garantir, né, que os meios de produção pudessem continuar avançando. Mas veja, nesse momento da escola clássica, o que mais é interessante quando a gente começa a estudar a parte histórica é que grandes pensadores como Adam Smith, Karl Marx, né, eles publicaram suas obras e a partir de suas obras começou-se uma nova organização e surgirem também novos pensadores, né, pessoas que se debruçaram sobre suas obras e estudaram com profundidade e começaram a fazer contribuições diferentes, né? A partir dos seus estudos. Então a gente chama agora para participar dessa nossa web aula ele, né? Jean Baptiste. Ele teve sua maior contribuição conhecida como a Lei de Say, né? Ou a Lei da Preservação do Poder de Compra, que explica o quê? Justamente o funcionamento dos mercados ao afirmar que a oferta cria sua própria demanda. Epa, muita calma agora aqui, hein? Pare e pensa um pouquinho, nós estamos falando aqui em criação da demanda a partir da oferta, como é que é isso? Né? Você que está aí ouvindo essa web aula agora, você consegue, né, perceber que aqui nós temos uma ideia bem diferente? Pois é, ele está aqui inovando, né? E aí, por esse axioma, não seria mais o excesso de moeda na economia o responsável pelo aumento das vendas, e sim, né, a grande oferta de produtos em razão da demanda gerada pelas trocas. Será que ele está certo? Né? Esse economista francês aqui, ele tem uma pegada diferente, né? Se você for parar para comparar com o que nós vimos até agora, né, e tentar imaginar isso nos dias de hoje, onde muitas das vezes se prega que para sair da recessão tem que aumentar a oferta de crédito, né? Tem que aumentar a circulação de moeda para que as pessoas possam consumir mais. E olha, ele está ali trazendo algo bem diferente, né? Justamente na contramão desses ideais. Mas o que nós temos aqui? Que como o investimento e o consumo seriam elementos da própria demanda, a produção jamais iria superá-la, não havendo que falar em excesso de oferta, né? E eventuais excessos seriam autocorrigidos pelo mercado. Será que ele está certo? Será que ele está errado? Não sei, hein? Vamos pensar, naquele momento ali existia uma realidade diferenciada, né? Se a gente for pensar que a evolução nos trouxe até onde nós nos encontramos hoje, foi fruto justamente desses debates, desses tipos de discussão, onde a experimentação, o acerto e o erro foi gerando aí para nós aquilo que nós temos na ciência, né? Comprovada esses aspectos evolutivos. Então, para fechar essa primeira parte aqui, né, dessa discussão da escola clássica, temos que, de acordo com o pensamento de David Ricardo, né, que cada país deveria focar em suas vantagens competitivas e abrir o seu mercado consumidor ao exterior. Olha aí, hein? Mais um com a proposta diferente. Hoje, no Brasil, isto significaria focar a produção em gêneros agropecuários e matérias-primas de baixo valor agregado, ou seja, para exportação, adquirindo produtos de alta tecnologia como produtos eletrônicos e farmacêuticos do exterior. Nós estaríamos o quê? Fadados a permanecer como estamos, né? Ou seja, não poderemos evoluir, não poderemos modificar, não poderemos crescer. Será que esse é o caminho? Também não sei, hein? Vamos pensar um pouquinho mais. Continuando ainda, temos Stuart Mill, para poder fechar aqui os pensadores da escola clássica, né? Stuart Mill, dentre suas contribuições, pode-se destacar o pensamento segundo o qual o preço dos bens, né? O preço dos bens
era resultante da relação entre a oferta e a demanda, ao contrário dos outros autores clássicos que tratavam o preço como consequência do trabalho empreendido na produção. Opa, aqui está mais parecido com o que a gente costuma ver nos dias de hoje, será que não? Mas tudo isso, como eu venho dizendo, né, são fruto da construção do pensamento ao longo da história. Dando sequência, então, vamos mudar aqui agora de escola, né? Vamos passar a debater aqui sobre as formações oriundas a partir de Karl Marx, aonde deu aqui o movimento chamado de marginalismo, né? Pelo marginalismo, o movimento econômico denominado ganhou tal força, contradizendo justamente a teoria clássica de Adam Smith, né? Incluindo ali a demanda como um dos fatores determinantes do preço das mercadorias, ligadas justamente à satisfação individual dos consumidores. Bom, hoje eu não estaria muito satisfeito, né, com o preço do álcool em gel. Se você for pensar aí nessa demanda pelo álcool em gel, que até sumiu das prateleiras aí do nosso Brasil afora, né? Hoje pela manhã eu tive aí, né, a surpresa não, né, porque a gente até espera que não vai achar mesmo, né? Estava no mercado fazendo compras e fui justamente na seção ali procurar o tal do álcool em gel. E o supermercado falou, já está em falta, já tem alguns dias, né? Ainda bem que eu tenho meu estoque aqui, né, meus alunos? Tem que tomar o cuidado, tem que fazer a nossa parte, né? Continuando então ainda no marginalismo, temos que isso constitui a base da microeconomia moderna, ou seja, no qual modelos matemáticos incluem a relação entre oferta e a demanda, bem como o grau de satisfação individual como ferramentas de estudo. Opa, grau de satisfação. Olha a preocupação surgindo aqui, preocupação com aquilo que o consumidor nos compartilha, né? Aqui eu posso até dizer sobre questão de grau de satisfação e fixação de preço, a gente tem vários exemplos aí que já se tornaram até memes na internet, né? As pessoas falam que existe um divisor entre a adolescência e a vida adulta, né? E geralmente a pessoa consegue enxergar isso quando os seus objetos de desejo passam a ser, por exemplo, as panelas antiaderentes, tão famosas e conhecidas aí, né? Eu vou me abster de falar da marca, né? Porque todo mundo já sabe que marca é essa, né? Para evitar aí que alguém possa vir a me criticar. Mas é realmente modelos de negócios que mudam, né? Porque a satisfação da pessoa com o produto ela passa a ser tão alta que o compartilhamento dessa satisfação entre as pessoas fazem ali a dosagem no que diz respeito ao preço, né? Que as pessoas costumam dizer também que o preço ele está um pouco acima do normal, mas veja, o que é a satisfação nesse contexto, né? O que é a satisfação aí no que diz respeito ao resultado que entrega? Você não pagaria mais, por exemplo, andar numa Mercedes? Qual que seria a sua satisfação e sua sensação em sair de um carro popular e pular para uma Mercedes-Benz, né? Com certeza, falando aqui de uma C180, por exemplo, né? Ou de uma V8, né? Não estou falando aqui de caminhão, pelo amor de Deus, né? Mas veja lá, você tem ali a satisfação do consumidor levada em consideração também para a fixação da tomada de preço. Aqui a questão do marginalismo, né? Fechando aqui esse segundo bloco, temos então aqui um quadro comparativo, onde os fisiocratas, resumindo aqui a história toda, né, tem ali a terra como fonte da riqueza, ou seja, buscando e voltando para os ideais agropecuários tão exclusivamente, né? E o Estado estaria um pouco mais distante, garantindo tão somente a liberdade e a propriedade, né? Já do outro lado, a escola clássica vinha com a ideia da mão invisível, onde o Estado estaria apenas fazendo regulação da economia. Temos a contribuição aqui dos discípulos de Adam Smith, né? Onde coloca a lei de Say, oferta criaria a demanda, uma ideia um tanto quanto diferente, né? E as vantagens comparativas, onde estaria focando na qualidade de cada país. Ou seja, David Ricardo colocou lá para nós agora há pouco justamente isso, que nós deveríamos focar na nossa área especializada, ou seja, a gente poderia ter muito maior crescimento se ficássemos apenas naquilo que nós já somos bons, naquilo que nós já somos reconhecidos, naquilo que nós já somos especializados. E na linha histórica, né, podemos citar aqui a partir de Karl Marx, o marginalismo, aonde começou-se a buscar o quê? A satisfação do indivíduo. Satisfação do indivíduo como fator necessário para análise e fixação de preço. A utilidade marginal decrescente, ou seja, aluno de direito adora, né, falar de gráficos, adora falar de análises matemáticas e, né, certeza que não, né, professor? Lógico que não. Mas veja, né, quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre estas questões, a parte do gráfico aqui, onde entra na história da utilidade marginal,
retrata para nós justamente esta perspectiva, onde a satisfação do consumidor estaria sendo levado em consideração para aquela oferta e a demanda, onde geraria justamente o preço de equilíbrio, né? Onde geraria ali o preço ideal para o produto ser ofertado no mercado, à luz daquilo que nós já vimos no vídeo anterior, né? Bom, continuando, antes de adentrar aí no keynesianismo e no neoliberalismo, vamos falar um pouquinho aqui de alguns termos que foram utilizados até agora, né? E o primeiro deles, dentro do vocabulário, podemos citar aqui a macroeconomia, né? Ramo da economia que trata da economia ou de uma região ou um país de maneira global. E ainda, né, a microeconomia, enquanto ramo da ciência econômica, que trata da alocação de recursos escassos como uma determinada finalidade, de maneira individual, como no caso das firmas e dos consumidores. E é importante, né, entender os conceitos para que você possa realmente avançar nos seus estudos, né, conseguindo aí conectar as ideias. Por isso que eu digo sempre que o livro de cabeceira do acadêmico de direito tem que ser sim um vocabulário jurídico, tem que andar ali lado a lado, né, para que a dúvida não impere, para que você não deixe passar batido qualquer terminologia que de repente possa ser novidade no seu cotidiano. Dando sequência então, e agora sim para o último bloco, falaremos aqui das duas últimas etapas, né, que vão nos ajudar a solucionar aquela questão, problema do início desse encontro, né? Onde falávamos justamente sobre a crise de 2010 e quais seriam os ideais que talvez poderiam nos ajudar à recuperação dessas questões relacionadas à crise. Temos aqui o keynesianismo, né? Que no século XX ganhou força principalmente na recuperação da economia norte-americana após a Grande Depressão de 1929, ou seja, John Maynard Keynes defendia que a economia não era naturalmente equilibrada, sendo assim imprescindível a intervenção estatal com estímulos econômicos em momentos de crise para a retomada do crescimento. Opa, olha aí novamente o Estado sendo chamado, né? O Estado vindo a participar aqui de maneira mais ativa no que diz respeito aqui à questão, né, da economia. Veja, o livre mercado, segundo essa teoria, não seria adequado ao capitalismo nos momentos de crise econômica. Pera lá, tá havendo aqui uma delimitação, né? Tá havendo aqui uma modificação, né? Algo diferente. Pera lá, então ele reconhece e valida o capitalismo, mas ao mesmo tempo ele coloca que não seria adequado nos momentos de crise. Né? E a partir disso originou então a ideia moderna de economia heterodoxa. Opa! É só falar difícil de novo, professor? O que é isso, né? Primeiramente, vamos lá. A economia keynesiana foi a base do estado de bem-estar social, conhecido aí em inglês como welfare state, no qual o governo era o principal agente econômico e organizador da economia, garantindo serviços públicos gratuitos como assistência médica, educação, além de nível mínimo de renda e outros benefícios sociais. Opa, pera lá. Então aqui eu já estou começando a enxergar algumas situações que parecem muito com aquilo que a gente vê na Constituição Federal como obrigação do Estado, né? Aquilo que a gente vê muitas das vezes, talvez em propostas, né? Em projetos de partidos políticos, né? Em campanhas por aí, falando justamente sobre a intervenção do Estado em algumas áreas específicas, né? Nós vamos pensar hoje o que nós temos na Constituição, lá prega principalmente, né, que o Estado ele tem que ser ali provedor da saúde, da educação e da segurança, né? Afinal de contas, nós pagamos nossos impostos esperando ali a participação do Estado. E naquele momento já surgiu então, né, a discussão sobre o estado de bem-estar social, né, como um modelo. E aí para nos auxiliar nessa análise agora, eu vou chamar aqui um vídeo, né, na sequência, que fala um pouquinho sobre quem foi esse tal de Keynes, né? O que esse indivíduo contribuiu para nós aí efetivamente à luz dessa doutrina. Vamos lá. Quem foi Keynes é o título. Depois eu vou deixar o link do vídeo lá separado, tá? Para quem tiver interesse pode estar acessando depois na internet. Hoje nós vamos falar sobre Keynes. John Maynard Keynes foi um economista que viveu de 1883 a 1945.
defender a intervenção do Estado na economia. Bom, tá aí, né? Mais um pouquinho da discussão sobre essa escola, na qual é importante a gente ter conhecimento para aprofundar nos nossos estudos acerca da evolução do direito econômico. E para fechar, a última escola, o neoliberalismo, temos aqui a corrente que ganhou força nos anos de 1970 e 1980, buscando retomar o liberalismo clássico com políticas de austeridade, privatizações, livre comércio, livre mercado, cortes de gasto do setor público e protagonismo do setor privado. Segundo os autores dessa corrente, a intervenção crescente do Estado levaria à perda das liberdades individuais, impondo-se assim regimes totalitários aos cidadãos, né? Então, naquele momento havia um debate muito forte nesse sentido, e nós tivemos aí, né, um reflexo muito interessante dessa corrente, né, concretizando aí através da política monetária nossa na década de 90, né? Mais adiante, nas próximas encontros, vamos falar desse assunto. Bom, outra forte corrente neoliberal constituiu-se ali pela Escola de Chicago, que era liderada por Milton Friedman, que popularizou a expressão não existe almoço grátis, ou seja, no sentido de que os custos dos serviços sociais gratuitos deverão ser pagos por alguma parcela da sociedade, ou seja, de fato, né? A gente tem ali a preocupação com o social, temos a preocupação com fazer realmente atingir o estado do bem-estar social. Todavia, temos que lembrar sempre que isso não vem de graça, né? Existe um preço e alguém vai precisar pagar. Da onde vai vir o recurso é a preocupação inicial, né? Então, como forma de solucionar ali, como forma de orientar ou de caminhar aqui para uma proposta ao debate inicial dessa sessão, nós tínhamos ali uma divisão e uma discussão sobre o keynesianismo e o neoliberalismo como formas de possíveis soluções à crise do ano de 2010. Agora vamos parar para pensar um pouquinho, que aqui nós estamos discutindo um contexto, né, conforme a situação problema do nosso material, que nos dias de hoje também não deixa de estar passando aí por momentos de crise. Então vamos lá, um breve resumo aí do que seriam as duas escolas então. No keynesianismo, temos ali a economia cíclica, expansão e contração. Ou seja, o Estado ali devendo intervir para retomar o crescimento, investimentos e incentivos públicos aumentando a demanda e favorecendo o consumo, o governo como agente econômico, olha só, com programas sociais e serviços gratuitos, né? Aqui nós temos uma evidência clara do quê? Do crescimento dos direitos na ordem pública e, consequentemente, uma diminuição no que diz respeito à ordem privada, né? Nesse contexto do keynesianismo. No lado de cá, né, no lado direito, temos ali o neoliberalismo, trazendo como premissas basilares a austeridade, a privatização, o livre comércio e livre mercado, os cortes nos gastos públicos, né, o protagonismo do setor privado e a desregulamentação e redução dos direitos sociais e trabalhistas. Parece que eu vi um negócio desse aqui em 2017. Tivemos aí reforma trabalhista que veio com as propostas muito neoliberais, né? Ou seja, trouxeram aí vários direitos sociais ali discutidos, né? E aqui nessa imagem eu acabo de perceber aqui um erro, né? A gente não dá destaque nunca para o erro, né? Mas são direitos sociais e não direitos, né? Aqui nós estamos falando língua portuguesa, por favor, né? Mas temos lá o quê? Um crescimento do direito privado e, consequentemente, um enxugamento da máquina pública, né? Uma diminuição do direito público. E aí fica o questionamento para você, aluno, né? Para você que está aqui hoje assistindo essa web aula. O que seria, então, uma solução para os momentos de crise? Pensamentos na linha do keynesianismo ou uma discussão com propostas relacionadas ao neoliberalismo? Vamos pensar um pouquinho? Eu não vou aqui solicitar nesse momento a entrega, né? Nenhum tipo de redação, até porque a gente vai estar passando outras propostas nos próximos encontros.
Mas fica aí para vocês essa discussão, essa reflexão, né? Pensar um pouquinho nesse assunto. Pegue lá o livro texto base que eu compartilhei com a turma, né? Para que vocês possam estar aprofundando mais nessa discussão. Não deixem de assistir o link, né, dos vídeos da pós-aula que eu vou deixar lá à disposição, assim como o artigo da parte inicial. Agradeço aí a vocês por esse momento que passamos juntos. Espero que essa experiência seja válida a todos. E fica aí o aprendizado, a primeira gravação, o primeiro momento, né? A gente está aí em constante fase de adaptação enquanto sociedade. E mais uma vez, que bom que nós temos um portal digital para atender aí a nossa necessidade, principalmente nesses momentos aí de isolamento que nós precisamos, né? E fazer agora, até por uma forma de prevenção. Vamos ser cuidadosos, né? Vamos ser responsáveis. Então fica aí a dica, álcool em gel, galera, e vamos estudar o direito econômico. Um abraço, valeu!